Gente, é domingo e mais uma vez estamos aqui conectados no Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e eu tô aqui no Record Américas conversando com você que é brasileiro e que sonha em realizar esse sonho de morar nos Estados Unidos, ou já mora aqui e está buscando informações, entretenimento, informação. Eu posso dizer para você que nos próximos minutos que a gente vai passar juntos aqui, você vai aprender algo, você vai se inspirar e quem sabe você não vai sair desse encontro que temos todo domingo inspirado a fazer algo para você no seu sonho americano. Eu aqui no programa falo muito a respeito desse intercâmbio, né, que se apresenta em virtude do fato que o brasileiro que está aqui não perde completamente a sua brasilidade. Sempre há um intercâmbio, um envio e um recebimento de informações, de documentos, de produtos. São muitas as facetas que compõem essa complexidade que é ser brasileiro nos Estados Unidos. E olha, quando você pensa que vem para os Estados Unidos e que você vai se esquecer da burocracia brasileira, isso nem sempre é verdade. Mas existem já soluções que visam minimizar essa situação. Eu vou bater um papo hoje com o João Vitor, da Envios BR. João Vitor, seja bem-vindo ao Conexão Imigração USA. Doutora Renata, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui hoje. Olha, eu vou dizer que o João Vitor me desafiou hoje com o nome Envios, porque não é envio com O, é envio com U. Envios BR. Mas por que Envios BR? Envios BR para fazer uma referência exatamente ao que a gente presta de serviço para a comunidade hoje, é exatamente a remessa de documentos, produtos diretamente dos Estados Unidos para o Brasil, porta a porta. Você sabe, João Vitor, que conversando com você, eu quero entender essa sua jornada para os Estados Unidos, mas antes da gente chegar nesse ponto, quando eu vejo uma história como a sua e da Envios BR, eu estou falando muito mais das circunstâncias de entender a dor do brasileiro nos Estados Unidos e apresentar uma solução do que da empresa em si. Quando que vocês viram como empreendedores, né, você e a sua junta diretiva, de que isso era um problema? Qual foi a situação que deu abertura a essa possibilidade? Exatamente. A Envios BR hoje, ela começou no Brasil há 40 anos atrás, então a gente fez um caminho inverso e tanto eu como meus sócios, quando a gente veio para os Estados Unidos como imigrante, a gente passou a entender um pouco da necessidade de todo brasileiro que está aqui e quer manter-se em contato com a família, com os parentes e tem essa necessidade de enviar um documento, um presente, uma mercadoria. Então, diante da intenção de resolver esse problema dos imigrantes, dos brasileiros que estão aqui, foi que a gente criou a Envios BR. Olha, eu acho que o João Vitor vai criar um grande problema para os brasileiros que estão assistindo a Record Américas e que tem parentes no Brasil que vão pedir o bendito do iPhone e vão falar que tem como receber de porta em porta. Exatamente. Conte conosco. Mas uma das coisas que a gente vê, eu vou dizer como imigrante, eu tenho muito orgulho da minha história e dessa conexão que eu tenho com o Brasil e com o mundo. Eu acho que ser imigrante é você passar a ser cidadão do mundo, né? Uhum. Mas a gente tem essa peculiaridade, por exemplo, o brasileiro fala, mas o remédio do Brasil é melhor, ou eu preciso de um documento. Quando que vocês viram que isso era uma dificuldade que o brasileiro tinha aqui nos Estados Unidos, João? Exatamente. O brasileiro ele tem a necessidade de importar, de trazer, de levar para o Brasil tanto documentos como remédio, principalmente, que pouca gente sabe que a gente consegue enviar medicamentos de forma legal, inclusive com isenção de imposto do governo brasileiro. Então, você que está no Brasil ou está aqui e tem um parente que precisa do remédio, você pode fazer esse envio, que passa pelo crivo da Anvisa e chega diretamente na casa do paciente. E a gente está falando, isso também se aplica a vitaminas? Vitaminas também. Eu pergunto isso porque há 23 anos atrás, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a gente sentiu uma necessidade muito grande de se conectar com a nossa família no Brasil. E hoje, a gente tem uma abertura, né, muito maior de informações. Imagina, a gente tem um canal do porte da Record, gerando conteúdo aqui com estúdios nos Estados Unidos. Isso era algo que há 20 anos atrás a gente nem imaginava um conteúdo desse em português e informando. Então, quando a gente vê essa possibilidade de intercâmbio,
rápido, né, e confiável é algo que é uma grande vitória para o brasileiro que está aqui nos Estados Unidos. Exatamente. E quando a gente fala, você falou da questão dos remédios, eu sei que isso daí vai ser uma pergunta que a gente vai receber muitos questionamentos online. É possível, então, eu mandar remédios do Brasil para cá? Na verdade, daqui para o Brasil. Sim, É possível fazer o caminho inverso? sim. Que interessante. E é preciso receita? Precisa receita. Precisa receita e autorização do órgão competente. Quem faz a importação, tanto no caminho daqui para lá ou de lá para cá, é o paciente. Então, antes de fazer o envio, a gente prepara toda a documentação em conjunto com a empresa que está fazendo o envio. Então, a gente precisa de documento pessoal, receita médica e invoice, que é o comprovante de compra, e a gente prepara a caixa aqui que vai passar por uma análise e aprovação do órgão regulador do país. E quando você tem esse envio, uma das peculiaridades é que, imagina, eu me lembro, João, sei lá, 25 anos atrás, você mandava as caixas de navio, demoravam 3 a 4 meses para chegar no Brasil. Então, óbvio que uma medicação, uma vitamina, um outro produto, não chegaria lá apto a consumo. Então, qual é o tempo médio de entrega de um pacote que sai dos Estados Unidos e vai para o Brasil? Essa é uma pergunta interessante. É uma das coisas que fez com que nós tomasse força com esse projeto da Envios é exatamente isso. Nós tínhamos uma dificuldade em fazer envios para o Brasil, que sempre demorava muito, era muito moroso, era muito caro e demorado. E a gente exatamente traz esse diferencial. Além de atender o cliente de uma forma descomplicada e pessoal, para nós o cliente não é só um número, né? A gente faz isso de forma muito rápida. O prazo médio hoje de sair daqui dos Estados Unidos até o destino final do cliente em qualquer lugar do Brasil é de 5 dias úteis. Nossa, você sabe que uma das coisas que me preocupa muito, João, e eu não sei se quão engajado você está com a comunidade brasileira, e a mulherada fica nos grupos de Facebook aí perguntando quem vai para o Brasil pode levar uma carga para mim. E isso, como advogada, me preocupa, porque quando você está levando uma carga para uma pessoa, você desconhece o real conteúdo daquela carga. Até quando você leva um eletrônico, por exemplo, você vai levar um tablet. Você não tem noção dos arquivos que podem estar contidos ali. Então, quando a gente tem a disponibilidade de uma solução como essa, isso pode estar até protegendo uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos e que talvez está pensando em fazer um favor ou ajudar alguém, porque acha que não existe uma solução como a que você oferece, né? Então, quem você acha que se beneficia mais desse tipo de serviço nos Estados Unidos, João? Toda a população de imigrantes, de brasileiros que residem aqui, até mesmo os brasileiros que estão em viagem, podem se beneficiar com o nosso trabalho. Porque a gente pode, inclusive, enviar bagagem desacompanhada, né? Olha, gostei dessa. Você veio, você está em compra, você está em passeio e comprou mais do que devia. Olha, não tenho, estou no hotel, tem muita coisa, você pode deixar e utilizar os nossos serviços para fazer o envio dessa bagagem direto na sua casa. Olha que bacana, você sabe que no Japão, os japoneses viajam muito de trem e tem um serviço no Japão chamado Gato Preto, que qualquer lugar do Japão, as suas malas chegam lá em 24 horas. Então, você contrata o serviço, você vai com a malinha. Então, você está andando na estação de trem no Japão e você tem um monte de pessoas com aquela mala de mão. E eu não entendi. Eu falei, mas por que estão os japoneses andando com essa mala de mão? Aí eu fui entender que eles despacham para ter a conveniência. Mas imagina, eu vou ao Brasil com frequência, eu não sabia que eu tinha essa possibilidade. Adoraria, imagina chegar lá e meus pertences estarem lá e sem a possibilidade de perda. Exatamente, sem possibilidade de perda, porque o nosso envio a gente faz totalmente com a máxima segurança e o cuidado que o produto do cliente necessita, né? E João, você já está aqui nos Estados Unidos há quanto tempo? Eu estou aqui há 2 anos. Há 2 anos? Definitivamente. Eu já vinha há algum tempo, ficava um período aqui, regressava para o Brasil, mas da última vez, há 2 anos consecutivos. Você veio num período, eu imagino que bem desafiador, porque você veio no final da pandemia. Exatamente. Né? Então, uma ebulição de mudanças. Quando o João Vitor veio para os Estados Unidos, qual foi a sua maior dificuldade como empresário, João Vitor? O que você acha que você, como brasileiro, como empresário brasileiro, teve como maior dificuldade em adaptação aqui nos Estados Unidos? Bom, eu já tinha negócios no Brasil há algum tempo. Quando eu vim para cá, a dificuldade foi, primeiro, que a gente encontra o idioma, né? E entender e analisar o mercado
regional e entender qual que é a necessidade, porque a gente trabalha com negócio, a gente resolve problemas, a gente resolve dores dos clientes. Então foi exatamente isso, chegar e fazer uma análise do mercado e ver qual problema eu podia solucionar para as pessoas para poder criar um negócio voltado para isso. Você sabe que uma das coisas que eu percebo é que quando a gente passa a ser imigrante, a gente vai passar a fazer viagens internacionais. Né? Então, um dos meus maiores medos é esquecer o meu passaporte em casa. Isso já aconteceu, mas eu levei o passaporte da minha filha. Cheguei no balcão de embarque e tive que voltar para pegar o meu passaporte e tive a sorte de ser acomodada num outro voo, enfim. Mas é um pesadelo. E eu vejo com muita frequência o brasileiro que viaja para o Brasil e esquece o green card dele em casa. Exatamente. Vocês já tiveram alguma circunstância onde vocês precisaram solucionar um problema imigratório e utilizaram o serviço de vocês para resolver isso? Perfeitamente, porque o que acontece? Para sair daqui, você precisa do passaporte brasileiro. E muitas vezes naquela correria, na ansiedade de voltar, de ver a família, acaba esquecendo o green card ou o passaporte americano. E para sair do Brasil, você precisa do seu documento. Claro. Então, a gente já teve casos de clientes que solicitou esse serviço. Nos enviou o documento e a gente entregou diretamente na casa dele, para que ele possa voltar para cá. Você sabe que isso é um serviço de utilidade pública, porque quando você tem uma situação como essa, vamos supor que você é portador de green card e não tem essa informação. Se você esquece o seu green card e precisa da intervenção do consulado americano, eles podem sim te mandar, te emitir um documento, mas é caro, é moroso, é super demorado e você vai ter que ficar fora dos Estados Unidos esperando a disponibilidade dos atendimentos emergenciais do consulado, que não são tão emergenciais assim. E dependendo do país aonde você estiver, esse período de espera pode ser muito maior, porque se você estiver num local onde você não tem acesso a um consulado americano que possa fazer esse tipo de emissão de documentação, vamos supor que você esteja viajando e esteja em Goiás, e você esqueceu o seu green card em casa, você vai ter que se deslocar até Brasília, ou se você estiver em Manaus, você vai ter que se deslocar até o Recife ou até Brasília. Isso tudo tem um custo de tempo, você vai ter que ficar fora dos Estados Unidos. Então isso eu considero mais do que um serviço, é uma solução essencial para quem é brasileiro e faz esse intercâmbio de todas as formas, né, João? Exatamente. Um ponto importante é porque a gente tem todo o cuidado e segurança para poder fazer esse tipo de envio para o Brasil e a gente não terceiriza nenhuma parte do processo. A nossa empresa, a Envios BR, ela cuida desde recolher o seu passaporte, a sua demanda aqui, a sua remessa, e entregar com todo o cuidado e segurança necessário no seu endereço, sem nenhum terceiro, sem nenhuma outra empresa que a gente vá contratar. E uma das preocupações que o brasileiro tem aqui, e eu já vi muito, gente, brasileiro vem para cá e toma muito golpe, principalmente nessa questão dos envios. Então, dos alertas que a gente faz à comunidade brasileira, e eu como advogada de imigração tenho essa comunicação direta, procure fazer negócio, buscar serviços, soluções de pessoas ou de entidades que são credenciadas e que tem como dar um respaldo de seguro e de proteção. Porque uma coisa que é interessante, João Vitor, é que o direito do consumidor aqui nos Estados Unidos ele é muito pequeno. As forças de mercado que vão direcionar o direito do consumidor nessa situação. Vocês lá recebem muitos contatos de pessoas reclamando de contratação de empresas que desapareceram, deixaram de cumprir o serviço. Isso é uma realidade que vocês encontram? Sim, bastante, porque hoje muita gente tem a intenção de prestar esse serviço para a comunidade, mas não tem a habilitação e a expertise necessária para fazer os procedimentos. Então acaba que às vezes engana o público, recolhe caixas, não entrega ou não oferece o seguro necessário e tampouco sabe como funciona todo o processo, desembaraça aduaneiro e entrega no destino final. Olha, para mim, conversar com o João Vitor e falar desse processo é uma vitória da comunidade brasileira, como imigrante, de ter uma interação cada vez maior com o Brasil em menos tempo e com soluções. É impressionante ver como a capacidade de observação do brasileiro nos Estados Unidos dá abertura a oportunidades de empreendimento que
parecem corriqueiras, mas que são, sem sombra de dúvida, resultado da criatividade do brasileiro em solucionar problemas. E isso, para mim, é a essência do sonho americano. É empreender nos Estados Unidos solucionando um problema que parecia insolucionável. Meu orgulho de cada vez mais trazer brasileiros aqui para o Conexão Imigração USA que compartilham da sua história como imigrantes, mas como também fizeram desse limão uma bela limonada e que está resultando aí em resolver um problema não só para si, como para também milhares ou milhões de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Sonhar o seu sonho americano é possível. E todo domingo a gente está conectado aqui no Conexão Imigração USA, falando de imigração, entretenimento e informação. Domingo que vem eu espero você aqui. Até lá!